Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à mostra pública da Hackathon Douro e Porto. Hackathon Douro e Porto é uma iniciativa promovida e organizada pelo Instituto do Vinho, do Douro e do Porto, inserida no Congresso Douro e Porto Memória com Futuro, entretanto adiado devido à conjuntura pandémica. Neste momento eu passo a palavra à Vossa Excelência Presidente do IVDP, Professor Dr. Gilberto Igrejas. Muito obrigado. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos quantos hoje se juntaram a esta iniciativa do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E, além de nos cumprimentar, dizer também que é para nós uma honra ter a presidir esta sessão o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Mestre Nuno Russo, e, portanto, como estamos aqui hoje para dar início a esta mostra pública da Hackathon Douro e Porto, que é o corolário de uma atividade muito intensa e que foi dedicada a esta temática da região do Mercado do Douro e que iniciámos há cerca de um ano, eu passava de imediato a palavra à Sua Excelência e ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela honra que nos deu em vir presidir esta cerimónia. Conseguem-me ouvir? Consegue? Conseguimos ouvi-lo. É que eu não consigo ouvir a voz, portanto vamos tentar fazer isto sem ter retorno. Agora já me vai. Eu continuo sem vos ouvir, mas vamos fazer a início para não haja mais interrupções. Eu peço desculpa pelo atraso e vamos dar início a esta sessão. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite do Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Dr. Gilberto Igrejas, para estar presente na abertura deste evento Hackathon Douro e Porto. E, em segundo lugar, quero cumprimentar todos os investigadores, oradores e participantes na criação de conhecimento e de promoção da inclusão para uma transformação digital eficaz, tema desta iniciativa do IVDP. Todos sabemos que vivemos tempos absolutamente desafiantes, que exigem o melhor de cada um de nós. E sem paralelo na história recente, temos que encontrar soluções para velhos e novos problemas, cada vez mais complexos, cuja resolução é tudo menos simples e imaginar que o podem ser simples pode revelar-se inconsequente e improdutivo. A agricultura no global e o setor vitivinícola em particular têm demonstrado uma invulgar resistência, criatividade e inovação, que nos tem permitido ultrapassar as adversidades. Obviamente, a crise sanitária, a crise económica e a crise social provocam danos muitos e é precisamente essa noção da realidade que tem levado o Governo a tomar as decisões de combate à pandemia, com o princípio de alcançar a máxima eficácia com a menor perturbação e o Ministério da Agricultura a tomar as medidas necessárias a minimizar o impacto desta mesma pandemia no setor do vinho. Inovação, que é também um dos objetivos dessa iniciativa, que em boa hora o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto decidiu organizar, lançando as dezenas de investigadores o estímulo de desenvolver soluções para os desafios da região do Mercado do Douro. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo vosso entusiasmo de fomentar a partilha, a colaboração, a inclusão de todos os parceiros na procura dos melhores caminhos, um caminho desenvolvido com base na transferência de conhecimento, na aplicação prática do trabalho de gente dedicada e empenhada e no desenvolvimento sustentável do setor, protegendo os nossos recursos e acrescentando valor à produção e mais-valia à comercialização. Na apresentação do Hackathon Douro e Porto, o Presidente do IVDP fez uma referência a um sprint de desenvolvimento de soluções inovadoras, de cariz tecnológico, com largo potencial de impacto na região. O que me faz recordar a velha máxima de se quer chegar rápido, vai sozinho, se quer chegar longe, vai acompanhado. E embora a ideia seja de grande esforço num curto espaço de tempo, a mesma tem uma abordagem colaborativa
com o objetivo de proporcionar a transferência do conhecimento gerado, que esperamos se repercuta a longo prazo, principalmente para os intervenientes do setor vitivinícola da região de Mercado do Douro. Assim, eu congratulo todo o vosso trabalho e todo o vosso esforço. Um esforço e dedicação que se enquadra na perfeição do espírito da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, denominada Terra Futura, que lança as sementes de modernização e de experiência. Também ela elaborada de forma colaborativa e participada pelos diversos stakeholders do setor agrícola e pretende fomentar a partilha de conhecimento desenvolvida em 4 pilares. O pilar da sociedade, onde estão os cidadãos, o pilar do território, onde estão os agentes desse mesmo território, o pilar da cadeia de valor, onde estão os produtores, e o pilar do Estado, onde estão os agentes de políticas públicas. Também a Agenda de Inovação tem uma iniciativa emblemática, a Agricultura 4.0, porque queremos promover a transformação digital do setor agroalimentar. Assim, o programa Agricultura 4.0 pretende promover a digitalização e a aplicação das tecnologias de informação e comunicação para melhorar a produtividade agrícola e agroalimentar, colocando o conhecimento como fator de competitividade e de igualdade. Para tal, será necessário agregar conhecimento científico de base, ferramentas de inteligência artificial, equipamentos avançados, Big Data, para desenvolver soluções passíveis de aplicação a diferentes sistemas agrícolas, com grande potencial de exploração, comercialização e internacionalização. Pretende-se atingir, assim, um desenvolvimento económico, ambiental e social sustentável pela democratização da digitalização. Numa outra ocasião, poderemos desenvolver a apresentação da Terra Futura e das suas restantes iniciativas emblemáticas e ações em concreto. Hoje, importa conhecer, assimilar e desfrutar até deste vosso trabalho que desenvolveram e que nos vai permitir enfrentar o futuro com determinação, com esperança e com a certeza de que os agricultores e os vitivinicultores são os profissionais notáveis na sua área de atividade que, devidamente estimulados, partilham, colaboram, criam e inovam em prol da construção de um futuro. Agradeço uma vez mais o vosso convite e congratulo o vosso trabalho pelo conjunto de soluções que hoje nos apresentam e que estimulam o Ministério da Agricultura a continuar a fazer mais e melhor para vos acompanhar. Despeço-me desejando a melhor das apresentações dos vários projetos e, acima de tudo, o sucesso na implementação das soluções encontradas para o sucesso da região de Mercado do Douro, mas também para o sucesso do nosso país e da nossa agricultura, aqui representada por o setor vitivinícola. Assim, boa tarde a todos, uma boa iniciativa, uma boa apresentação e espero depois no fim verificar in loco o resultado do vosso trabalho. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Secretário de Estado, Mestre Nuno Russo, por esta intervenção que muito nos enche de orgulho. O meu nome é Tiago Gama Rocha e, juntamente com o Gustavo Magalhães, somos a equipa de projeto que liderou todo o processo da Hackathon do Ouriporto. Antes de mais, queremos agradecer ao IVDP pela coragem em promover e organizar esta iniciativa e pela vontade clara de, desde o início, promover a consolidação de práticas colaborativas. Incentivar também a partilha de experiências multidisciplinares que tão importantes são para processos de inovação. De contribuir também para a geração de conhecimento e inovação em toda a região do Mercado do Douro. Neste processo de já há um ano é também muito importante agradecer a todos os que estiveram envolvidos nesta Hackathon do Ouriporto, a todos os municípios da região do Mercado do Douro e também ao município, à Câmara Municipal de Gaia, Vila Nova de Gaia e do Porto, às associações e organizações do setor vitivinícola da região do Mercado do Douro e aos especialistas que, de uma forma direta ou indireta, participaram na definição destes 10 desafios da Hackathon do Ouriporto.
que deram origem ao trabalho destas 10 incríveis equipas. E num ano de notícias menos positivas, nós também esperamos que o culminar desta iniciativa nos traga a todos energia positiva e que seja capaz de transmitir aquilo que é uma mensagem de confiança, que quando em colaboração os desafios tornam-se oportunidades. E falando um bocadinho do que foi este processo da Hackathon do Ouriporto, eu e o Gustavo, no nosso trabalho, nunca usamos fórmulas pré-definidas. O processo desta Hackathon foi desenhado exclusivamente para este projeto. E tudo começou depois de termos a oportunidade de conhecer, de conversar para conhecer melhor a ambição do IVDP. E aí fizemos uso da nossa experiência e recursos para definir em conjunto qual a framework mais adequada para atingir os resultados esperados, para proporcionar linhas futuras do que pode ser esta transformação digital para o setor vitivinícola da região. E dadas as circunstâncias que todos estamos a vivenciar, a determinada altura do processo foi decidido que esta Hackathon seria realizada exclusivamente em formato online. E foi muito importante nessa altura não cair no erro de procurar replicar aquilo que funcionaria bem no mundo analógico, no mundo presencial, para um mundo digital. Então aproveitamos o facto de ser online para implementar um processo que tirasse partido desta nova realidade. De estabelecer um processo de certa forma mais longitudinal do que uma hackathon tradicional. Com um foco muito mais na prática da hackathon do que no evento da hackathon. E, portanto, menos dependente de uma maratona de desenvolvimento intensiva de apenas alguns dias. E, neste sentido, os participantes que vocês vão conhecer ao longo desta mostra pública começaram a trabalhar nos seus desafios no dia 6 de outubro. E durante estas 5 semanas de maioritariamente trabalho assíncrono, eles chegaram a resultados fantásticos. Também importante foi, alternativamente ao modelo normal, convencional de uma hackathon, em que temos um open call à procura de talento, aqui optou-se por estabelecer convites diretos a investigadores especializados em cada uma das áreas dos desafios. E de uma forma geral, e para não ocupar muito mais tempo, porque o que interessa é ouvirmos os resultados da Hackathon, este projeto teve por base, como já foi dito, uma abordagem colaborativa, um processo inclusivo onde desde o início os principais stakeholders da região demarcada do Porto, do setor vitivinícola da região demarcada do Douro, estiveram envolvidos no desenho e implementação da iniciativa, uma descentralização do pensamento na identificação dos desafios, e teve como objetivo fomentar esta colaboração ativa entre a academia e a indústria, através da seleção destes investigadores com reconhecida experiência nas áreas de conhecimento técnico-científico de cada um dos desafios, e um esforço claro para criar condições para a transferência de conhecimento para a região demarcada do Douro, em particular para estes setores e agentes do vitivinícola. E para nos introduzir a estratégia delineada para potenciar a transferência de conhecimento, temos a nossa primeira palestrante, a Fátima São Simão. A Fátima é doutorada pela Universidade do Porto, onde investigou os efeitos do direito de autor na criação de valor económico e simbólico no setor cultural e criativo. É também Head of Business Development na área de arte no Polo de Ciências e Tecnologia da UP, na UPTEC, e está aqui enquanto Public Lead da Creative Commons. Vou passar a palavra à Fátima, que nos vai falar desta lógica de licenças abertas como instrumento para potenciar a transferência de conhecimento. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso em 5 minutos. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui convosco o meu ecrã. E, como disse o Tiago, eu sou diretora de desenvolvimento para as artes na UPTEC e Public Lead da Creative Commons, portanto tenho estado sempre muito ativa nesta relação entre o que é a estratégia e o licenciamento aberto, a propriedade intelectual e em particular o licenciamento aberto, e vou precisamente falar de licenças abertas como ferramenta estratégica na era digital. E porque estamos aqui a falar de inovação, não queria deixar de fazer referência aqui a um teórico clássico do desenvolvimento económico que nos fala de um conceito que é o homem de ação, tantas vezes traduzido
como empreendedor, mas o homem de ação é muito mais do que isso. É o vanguardista que tem a capacidade de fazer a mudança em todos os domínios da sociedade. E porquê que isto é importante hoje em dia? Estamos aqui a falar de inovação, de digitalização. Isto é importante porque nós estamos a migrar de uma era industrial, onde o modelo económico assentava no modelo vertical, em que a linha de montagem interna à empresa era a regra e a referência, para uma era digital, em que trabalhamos num modelo mais horizontal, ouvimos falar muito de redes e, portanto, da relação mais externa, mais larga daquilo que são as organizações hoje em dia. E as organizações mais horizontais, em princípio, dão mais importância a equipas dinâmicas do que a job descriptions e hierarquias rígidas e têm uma forma de interagir complexa e cooperativa no mercado. E isso é importante porque, pela primeira vez na história, de repente, a mente humana passa a ser uma força produtiva direta e não apenas um elemento decisivo no sistema de produção. E daí a centralidade estratégica da conhecida propriedade intelectual. É, portanto, um fator decisivo no modelo de negócio e na cultura das organizações. E é aqui que aparecem as Creative Commons, no campo mais do direito de autor, que é apenas uma das frentes da propriedade intelectual, mas de facto as Creative Commons e, paralelamente, outras licenças abertas situam-se entre aquilo que é o que a propriedade intelectual defende, que são todos os direitos, e o que acontece quando essa propriedade intelectual termina e passamos para o domínio público. Portanto, alguns aqui no meio havia um território de alternativas que estas licenças abertas vêm cobrir. E eles podem ser mais ou menos fechados, de acordo com as combinações possíveis destas mesmas licenças. Eu não me vou alongar na explicação técnica das licenças, mas convido-vos a visitar o site da Creative Commons e a perceberem como é que podem partilhar o vosso trabalho e assinalar também a importância que atualmente estas licenças estão a ter para a partilha de conhecimento no combate àquilo que é a pandemia que nos assola a todos. Regressando aqui então a esta lógica de transformação da era digital, modelos de negócio mais fechados, mais protecionistas, para uma era digital de modelos de negócio mais abertos ou mistos, nós estamos aqui a falar, na verdade, de alternativas estratégicas que situam entre, de facto, esta posição mais concorrencial para uma posição mais de inovação e de colaboração entre diferentes estruturas. E o que é que são estes novos modelos de negócio? São normalmente estruturas mais leves e flexíveis, altamente qualificadas, que funcionam numa lógica horizontal baseada em redes de colaboração formais e informais, normalmente heterogéneas, trabalham nesta lógica projeto a projeto, como aqui aconteceu com o Hackathon do Aeroporto, numa lógica de inovação aberta e, portanto, de partilha de conhecimento, e são orientados normalmente para a comunidade, seja ela local, seja ela global, mas há uma orientação à comunidade e, nomeadamente, da relação entre a comunidade local e global. Só muito rapidamente apontar alguns exemplos, se calhar alguns deles que já vos são conhecidos: Arduino, uma empresa de componentes eletrónicas, The Noun Project, uma empresa de ícones, de design, mas também exemplos mais conhecidos, como por exemplo o caso da Android, que assenta todo o seu modelo numa lógica de inovação aberta, a própria Bosch, que também tem um departamento cada vez mais expressivo na lógica da inovação aberta, ou a Lego, que anunciava-se a sua queda vertiginosa e de repente, precisamente por este tipo de práticas, conseguiu quase ressuscitar o seu produto e o seu negócio. Mas isto também é extensível a projetos mais institucionais ou mais públicos, como é o caso da Public Library of Science nos Estados Unidos, o Rijksmuseum, por exemplo, o MoMA, o Guggenheim e a própria Comissão Europeia, que hoje em dia, nos seus projetos de financiamento, nas regras de financiamento, obriga a que, de facto, os projetos e os resultados dos projetos sejam partilhados nesta lógica de licenciamento aberto. Apenas a título de conclusão, referir que, de facto, as licenças abertas são uma opção importante naquilo que respeita ao acesso a financiamentos europeus, na possibilidade de desenvolver e testar novos modelos para os setores privado e público, numa proposta até de formas de organização mais híbridas, com motivações muito para além dos objetivos financeiros, também sociais, culturais, ambientais, e numa lógica de promover aquilo que se chama ecodiversidade e resiliência, que hoje todos nós tanto precisamos, sobretudo dadas as atuais circunstâncias.
Eu vou partilhar depois esta apresentação aqui com os nossos organizadores, mas queria convidar-vos, caso tenham interesse em explorar um bocadinho mais o trabalho da Creative Commons nesta lógica de apoio a modelos de negócio e que se aplica a qualquer tipo de projeto, visitarem o nosso site do Toolkit para Negócios. E paro por aqui, acho que, não sei se cumpri os 5 minutos, mas tentei. Algumas referências bibliográficas que depois terei todo o gosto em partilhar. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Boa tarde a todos. Quero aproveitar para muito rapidamente também revermos aqui o programa que temos aqui nesta sessão, que é o que estamos todos à espera. Teremos cada uma das equipas a apresentar o seu trabalho em apresentações de 5 minutos. E penso que é importante também dizer que todos os desafios foram orientados segundo 2 aspectos principais. O primeiro, o alinhamento com os eixos estratégicos do Congresso, sejam território, gentes, vinha, vinho e mercado. E em segundo lugar também os desafios seguem a cadeia de valor do vinho. Portanto, seguem o vinho desde a base, portanto, desde o terreno, da vinha, até ao momento em que o vinho é saboreado. Eu acho que já estamos aqui um pouco atrás do tempo, portanto eu não vou dizer já os 10, vamos conhecê-los melhor. Queria apenas acrescentar que no final das apresentações das equipas teremos 10 minutos para perguntas e respostas com os nossos investigadores. Portanto, ao longo das apresentações, façam-nos por favor chegar as vossas perguntas, seja através do Zoom ou através do Facebook Live. Quando enviarem a pergunta, por favor, também digam para qual das equipas é que se destina e na altura vamos rever todas. Eu passo já, sem mais demoras, a palavra ao Tiago para apresentar a primeira equipa com o primeiro desafio. Vamos a isto. Obrigado, Gustavo. Agora vem a parte divertida desta Hackathon do Aeroporto. Para a primeira equipa temos liderada por António Valente, investigador sénior do Inesctec, uma referência no nosso país na área da microeletrónica, sensores e robótica, um interesse especial na aplicação da internet das coisas, IoT, para a agricultura, portanto muito relacionado com a introdução feita pelo seu secretário de Estado, e foi desafiado a desenvolver um projeto que ajuda a responder a como desenvolver uma estrutura de comunicação de dados de baixo custo para o Douro, de modo a potenciar a agricultura de precisão baseada na internet das coisas. António, quando quiseres podes começar. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Então, boa tarde a todos, bom princípio de noite. O desafio que foi proposto à nossa equipa foi dotar a região demarcada do Douro de uma rede de comunicação para que os sensores possam comunicar sem fios a grandes distâncias. A nossa opção recaiu num projeto piloto de demonstração das potencialidades de uma rede de comunicação, utilizando o protocolo LoRaWAN, pois permite coexistir a rede pública com a rede privada. No novo conceito da agricultura 4.0, a internet das coisas tem um papel primordial, pois permite a disseminação de inúmeros sensores, muito importante devido à grande heterogeneidade existente, e com esses sensores pode-se, por exemplo, obter dados do ambiente, do solo, das plantas, entre outros. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no discurso sobre o Estado da União, apontou 3 áreas fundamentais para tornar esta década a década digital da Europa. A área dos dados, com a necessidade de espaços comuns de dados, a inteligência artificial, de modo a tornar esses dados em informação, e as infraestruturas de comunicação, uma grande oportunidade para revitalizar as áreas rurais.
Para implementar o demonstrador, foram então colocados 3 gateways da RAC Wireless, uma na Galafura, outra na Quinta do Castro e outra na Quinta do Seixo. Estas gateways necessitam de ter rede de GSM e alimentação elétrica. Para testar as comunicações, foram colocados sensores em 2 das quintas que tinham gateways, Castro e Seixo, e uma na quinta sem gateway, que é a Quinta do Infantado. Mesmo com uma falha GSM na gateway da Quinta do Castro, todos os sensores conseguiram comunicar. De notar que um sensor da Quinta do Seixo comunicou com a gateway da Galafura, que são a 9,8 km. Como exemplo, mostra-se um painel de dados, um dashboard, dos dados de sensores colocados na Quinta do Castro. No entanto, o grande objetivo é de que, do grande conjunto de dados que será gerado, se possa obter boa informação, através da utilização de inteligência artificial sobre os dados, de modo a melhorar a tomada de decisões. Em conclusão, todos os sensores comunicaram e a área de cobertura foi de aproximadamente 300 km², o que permite afirmar que uma rede de comunicações baseada em LoRaWAN será uma mais-valia para a região de mercado do Douro, sendo democratizadora, colaborativa, inclusiva e com grande capacidade de estimular a inovação. Ela permite, além dos dados para a agricultura, por exemplo, obter dados dos contadores da água, telecontagem com sensores colocados nos contadores, sistemas de alerta de cheias, com sensores que detectam o nível dos cursos de água, entre outros. Porque o tempo limite que eu tenho são 5 minutos, não me permite alongar mais nestas imensas possibilidades, mas existem muitas mais possibilidades. Toda a documentação deste desafio, tanto a atual como a futura que irá ser gerada, como o relatório do projeto, a documentação sobre as gateways, os sensores que foram utilizados, toda a eletrónica envolvida, dados das simulações destas que foram realizadas para estas 3 gateways e para o futuro, todas as fotos que foram tiradas, tudo estará disponível no GitHub e no Read the Docs. Resta-nos agradecer ao IVDP, na pessoa do seu presidente Gilberto Igrejas, pelos desafios lançados à comunidade de modo a contribuírem para o futuro da região, à Emergência, por esta hackathon e a todos os locais também onde se instalaram os gateways e os sensores, como a Quinta do Castro, a Quinta do Seixo, a Quinta do Infantado e a paróquia de São Vicente da Galafura, por deixar colocar lá a gateway na capela. Muito obrigado a todos. Obrigado, António. Um trabalho muito relevante, com uma demonstração que aponta claramente para um futuro quantificado e sustentável para a região de Mercado do Douro. Muitos parabéns. Relembrar que todos os trabalhos estarão disponíveis também em breve no site oficial da Hackathon Douro e Porto, para serem consultados, acedidos, divulgados, partilhados livremente. Sem mais demoras, vamos passar já para a equipa 2, liderada por Alberto Gomes, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O Alberto desenvolve investigação nos temas de geomorfologia tectónica, geomorfologia fluvial e costeira, riscos naturais e geoarqueologia e sistemas de informação geográfica. É doutorado em Geografia Física pela Universidade do Porto, com trabalhos de investigação em vários países. Esta equipa é composta por mais 4 investigadores, todos eles da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: José Teixeira, Ricardo Batista, Ana Patrícia Silva e José Costa, e estiveram a trabalhar para responder ao desafio 2, como preparar a região do Mercado do Douro para uma realidade onde o território é continuamente monitorizado em tempo real. Alberto, por favor, quando quiseres. Alberto, não sei se estarás Desculpa, Tiago, desculpa. Mute, estava certo. aqui distraído. Não tem problema. Obrigado, Tiago, pela introdução. Boa tarde a todos os participantes da Hackathon do Porto e Douro. A ideia que vos trazemos aqui partiu de uma pergunta simples. Os Big Data podem apoiar a gestão territorial e as tomadas de decisão da RDD? Na sequência desta pergunta, surgiram 3 perguntas mais específicas. Como obter Big Data sobre utilizadores da RDD? Onde andam os utilizadores da região de Mercado do Douro e qual a utilidade destes Big Data? Assim, o nosso projeto tem como objetivo a obtenção de Big Data sobre a RDD e, através da análise dos dados geográficos disponíveis sobre os utilizadores da RDD, disponibilizamos esses dados aos decisores do território, com vista a melhorar a gestão desse território e a definição de estratégias de valorização
e fundamentadas por dados objetivos. Deste modo, o projeto teve como metas a disponibilização de dados geográficos livres às entidades gestoras da RDD que permitissem fundamentar estratégias de ordenamento territorial, apoiar a tomada de decisão e fundamentar estratégias de marketing territorial. Os dados geográficos livres usados na construção do nosso WebSig piloto são provenientes das plataformas web seguintes: a plataforma Flickr, usada para documentar o território, a plataforma Wikiloc, usada para partilhar o território, e a plataforma Geocaching, usada para descobrir o território. O WebSig que construímos tem um modo de navegação simples, em que pelo zoom podemos escolher o base map, que queremos visualizar a sobreposição dos dados, e estes dados surgem de forma mais detalhada à medida que aproximamos o zoom. O WebSig possui uma ferramenta de cálculo simples, através do cálculo dos hotspots, mas poderá alargar-se a outro tipo de ferramentas. Aproveitando estes dados, apresentamos 3 casos de estudo. O caso de estudo 1 reporta-se aos fotos da plataforma Flickr, em que reconhecemos como uso potencial a identificação de hotspots fotográficos e a análise da distribuição das fotos, e como valor estratégico a possibilidade de maximizar o potencial dos hotspots identificados, como é o caso aqui da Ponte da Ferradosa, apoiar estratégias de captação de visitantes, fotógrafos e todos os outros, e promover novos hotspots valorizando recursos já existentes. O caso de estudo 2 reporta-se aos percursos pedestres da plataforma Wikiloc, em que reconhecemos como uso potencial a identificação de percursos pedestres e a quantificação do número de trajetos efetuados por percurso, e como valor estratégico a possibilidade de fundamentar a definição de novos percursos pedestres ou apoiar, por exemplo, a demarcação de redes circulares de percursos pedestres, como vimos aqui com este exemplo da povoação de Mos. E também fundamentar e articular os percursos pedestres com as povoações e os recursos locais. O caso de estudo 3 reporta-se aos pontos de início e fim dos percursos obtidos na plataforma Wikiloc, reconhecendo como uso potencial a identificação dos locais de fim e início desses percursos, a avaliação da distribuição no território e no interior das povoações, e como valor estratégico, fundamentar estratégias de intervenções públicas multiscalares, apoiar ações de marketing territorial e fundamentar a valorização do território. Deste modo, queremos que os Big Data podem constituir uma fonte de dados importante para que os agentes do território tomem decisões de forma quantificada e fundamentada. Resta-nos expressar o nosso profundo agradecimento ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto pela oportunidade que nos dá de partilhar as ideias que fomos desenvolvendo e desejar que esta hackathon produza muitos e bons frutos. Muito obrigado. Grande Alberto, foi um prazer acompanhar o excelente trabalho e constante boa energia da vossa equipa. Esperamos que esta apresentação tenha ajudado a demonstrar o potencial dos WebSig como uma ferramenta real de apoio para decisões fundamentadas no que diz respeito à gestão territorial. Partimos já para a equipa 3, liderada por André Rocha, da Escola Superior de Educação de Lisboa, do Politécnico de Lisboa, professor adjunto, cofundador e coordenador científico do Fab Lab Benfica. Trabalho muito interessante na plataforma de Distributed Design, design distribuído e de Open Design e comunidade Maker, também com uma relação próxima à Creative Commons. Esta equipa foi composta por mais 2 investigadores da Escola Superior de Educação, o Tiago Almeida e o João Cardoso, e que os 3 fizeram uso das suas competências nos domínios da fabricação digital, dinâmicas de jogo e design colaborativo para projetar um caminho inovador de como sensibilizar uma população envelhecida e com pouco acesso a tecnologias de informação e comunicação para assuntos relacionados com a sustentabilidade. André, quando quiseres, podes iniciar. Obrigado.
André, não sei se estás em mute. Não estou em mute. Estão a ouvir? Agora sim, André, bem-vindo. Desculpem. Foi aqui um momento, já tinha o ecrã partilhado. Então, boa tarde a todos. Confrontados com o desafio de comunicar e sensibilizar para a sustentabilidade os produtores mais idosos da região demarcada do Douro, decidimos propor um processo de investigação baseado no design de um jogo social e educativo, ao qual chamamos Sustenta. Quando falamos de produtores mais idosos, falamos de uma grande fatia do tecido produtor vitivinícola do Douro. Uma população envelhecida e resistente à mudança, com pouco acesso a tecnologias de informação e comunicação e, consequentemente, iliterada digitalmente. Em geral, pouco disponível ou permeável para ações de formação ou divulgação. Portanto, consideradas estas restrições, impõe-se a procura de uma nova forma de comunicar e fomentar o debate em torno de princípios e práticas mais sustentáveis. A nossa proposta pretende contribuir para a comunicação eficaz dos princípios de sustentabilidade em vitivinicultura, nas suas componentes económica, social e ambiental, assumidos pelos membros da Organização Internacional de Vitivinicultura. O jogo pretende criar uma dinâmica de envolvimento social e lúdico do público-alvo. O jogo é um motor de tradução e aprendizagem de conceitos complexos presentes na documentação da OIV, tornando-os mais acessíveis a esta população. Promove a socialização enquanto instrumento de aprendizagem colaborativa e introduz a reflexão crítica nas práticas de gestão vitivinícola correntes, perspectivando de modo eficaz a importância da mudança. E como funciona o nosso jogo? É um jogo de cartas e tabuleiro, preparado para duas equipas com o máximo de 3 jogadores cada. No decorrer do jogo, discute sustentabilidade económica, social e ambiental de uma exploração vitivinícola, portanto real ou hipotética. A sustentabilidade joga-se através de cartas de 3 naipes, representando cada uma destas as 3 dimensões. Cada um destes 3 naipes. Estas cartas refletem os princípios gerais da sustentabilidade vitivinícola em diferentes propostas e práticas de gestão. Também estas propostas em outras orientações da OIV. Estas, sendo mais ou menos sustentáveis, ditam a colocação de peças esféricas num tabuleiro. O objetivo é a obtenção colaborativa de um equilíbrio no sistema, ou seja, no tabuleiro de jogo. O tabuleiro de jogo baloiça com maior ou menor estabilidade à medida que as peças lhe são adicionadas a menor ou maior distância do centro. Pretende-se desta forma representar um sistema mais ou menos sustentável e, consequentemente, mais ou menos resiliente. Por sua vez, a resiliência é testada sempre que uma adversidade é introduzida no sistema, ou seja, sempre que sai uma carta que expressa a introdução desta adversidade, uma carta de adversidade. Esta é materializada numa esfera de peso superior às demais, colocada no eixo exterior do tabuleiro. A sua colocação testará a robustez do equilíbrio conseguido pelas opções de gestão negociadas e tomadas pelos 3 jogadores até ao momento. Por fim, resta-nos referir que o que apresentamos marca o início de um processo de design e investigação aberto. A proposta de jogo que vamos depositar na plataforma Wikifactory e no site da iniciativa, Emergence, é um convite à colaboração e um recurso aberto para que todos que queiram iniciar a sua utilização o possam fazer com facilidade. Os materiais são de fácil reprodução e baseiam-se, todos os materiais são de fácil reprodução e baseiam-se em materiais ecológicos e de baixo custo e tecnologias acessíveis, portanto disseminadas digitalmente e globalmente, mas produzidas e aplicadas localmente. Aguardamos a vossa participação e feedback. Aguardamos também com ansiedade a possibilidade de, findada a pandemia, nos podermos sentar com um ou mais grupos de produtores e testarmos as diferentes possibilidades e hipóteses do jogo em desenvolvimento. Também não é demais reforçar o agradecimento ao IVDP e à equipa Emergence, não só pela oportunidade de desenvolver e apresentar aqui o nosso trabalho, como também enaltecer a visão e aposta no conhecimento aberto, sem dúvida, um dos vetores de desenvolvimento sustentável das próximas décadas. Em suma, obrigado a todos pelo fantástico momento de partilha. Muito obrigado, André. Eu partilho essa ideia de que será muito bom quando nos pudermos juntar todos e realmente testar este jogo, como estava planeado com os produtores da região e que não foi possível fazer dada esta conjuntura. Este projeto é uma abordagem inclusiva e descentralizada, completamente alinhada com a identidade desta hackathon e com o desejo do IVDP, com uma visão muito pertinente de como combater a resistência à mudança. Eu quero só relembrar à audiência, não se esqueçam do Q&A, das perguntas e respostas, de colocar as vossas perguntas,
especificar para quem é a pergunta, para que equipa é a pergunta. E passamos para a apresentação da equipa 4, liderada por Joaquim João Sousa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Minho, professor auxiliar com agregação, doutorado em Ciências da Engenharia Geográfica pela Universidade do Porto e para a Universidade de Delft, na Holanda. Atualmente é investigador, membro integrado do Centro for Robotics in Industry and Intelligent Systems, do INESCTEC no Polo da UTAD. É também investigador do CITAD, Center for Research and Technology of Agro, Environmental and Biological Sciences. A equipa liderada pelo Joaquim é composta por mais 3 investigadores da UTAD, Raul Santos, Emanuel Soares Correia e Samuel de Matos, todos com um trabalho reconhecido internacionalmente na área de robótica e sistemas inteligentes. Têm-se dedicado sobretudo à utilização de veículos aéreos não tripulados, UAV, para aplicações agroflorestais. E neste sentido, tendo em conta o seu percurso, foram desafiados a pensar numa solução que tenha a capacidade de responder adequadamente à exigência competitiva que o setor vitivinícola está sujeito, garantindo simultaneamente a manutenção do património paisagístico da região do Douro. Joaquim, o palco é teu. Boa noite, obrigado. Só uma breve retificação, é que a Universidade não é do Minho, é Trás-os-Montes e Alto Douro e não Alto Minho. É? Pronto, é só essa retificação. Outado. Ora, dando início então à minha apresentação, a região demarcada do Douro enfrenta nesta era digital, como todos sabemos, grandes desafios. Pois, por um lado, existe uma crescente falta de mão de obra para executar as tarefas manuais e, por outro lado, a introdução de quaisquer tecnologias de automação na vinha obriga a que seja verificada a conservação deste património, como sabemos, é único. Neste contexto, existe uma clara necessidade, eu diria mais até, uma clara oportunidade de desenvolver tecnologias que tenham a capacidade de executar roboticamente ações diretamente na vinha, criando, no entanto, um impacto reduzido, se possível, nulo. Magníficas vinhas e que produzem vinhos de elevada qualidade e valor, coloca vários desafios ao nível das operações culturais. As elevadas inclinações, a reduzida densidade de plantação e a impossibilidade de mecanização destas vinhas traduzem-se num aumento da complexidade das tarefas associadas à viticultura, o que resulta também no incremento de tempo necessário para as realizar. Precisamente com o objetivo de resolver este problema, mais precisamente ficar a vindima em vinha velha, que surge a nossa proposta e que é representada de forma esquemática nesta figura. A proposta é baseada em 4 módulos, sendo que no âmbito deste desafio nos focamos apenas em 2, na especificação do drone e na especificação do cesto inteligente que vai apoiar a vindima. O processo assenta na comunicação entre o cesto inteligente e a unidade de gestão de frota, em que o cesto envia uma notificação de que necessita ser recolhido ou trocado. Essa notificação poderá ser enviada manualmente ou de forma automática, obviamente esta é a solução preferencial, quando for atingido o peso máximo recomendado ou quando o cesto inteligente deixar de ter condições para permanecer no circuito de transporte. O drone a desenvolver deve ter uma capacidade de carga útil de até 15 kg e ser de fácil controlo e estabilidade vertical e horizontal, de modo a permitir que os cestos possam ser facilmente engatados e desengatados durante os processos de carga e descarga. Além disso, devem suportar um mecanismo de gestão de rotas num possível ambiente colaborativo. Relativamente ao cesto, tendo em conta que a vinha velha, ou que em vinha velha a produção é reduzida, as caixas normalmente passam demasiado tempo até serem recolhidas, o que pode ser um problema, já que as uvas iniciam um processo de oxidação imediatamente após o corte. O cesto a desenvolver no âmbito desta proposta deverá incluir um sistema eletrónico de medida de temperatura do seu interior, enviando avisos automáticos quando a temperatura atingir um determinado limite, assim como um sistema de pesagem automático. Deverá ainda ter embutido um receptor GNSS para permitir a sua geolocalização. Eu sei bem que muitos dos que estão a assistir neste momento, e são quase 80, a esta apresentação, estão a pensar que estamos a falar de uma solução que pertence ao domínio da ficção científica. Pois desenganem-se, isso não é nada verdade, pois esta solução poderá ser desenvolvida num curto espaço de tempo. O dimensionamento do drone, em função dos vários componentes e dos requisitos, já foi realizado
e simulado recorrendo ao Simulink do MATLAB, tendo desempenho correspondido às expectativas. Também no caso do cesto inteligente, a solução apresentada é perfeitamente execuível, pois estão disponíveis comercialmente e até a baixo custo todos os componentes eletrónicos e mecânicos necessários à sua construção. Finalmente, dizer que a equipa envolvida neste desafio tem grande experiência em desenvolvimento de soluções eletromecânicas para a agricultura de precisão e não teria grandes problemas em criar o protótipo num curto espaço de tempo. Aliás, temos já em funcionamento uma plataforma, a MySense, que pode ser consultada, a mysense.total, que integra dados provenientes de vários sensores de terreno e de proximidade, com imagens de drones e de satélites, e depois, recorrendo à inteligência artificial, conseguimos transformar toda essa informação em conhecimento. Afinal de contas, é o que todos queremos. Como é que de tanta informação podemos daí retirar informação útil, transformá-la em conhecimento? Como se pode verificar através deste cronograma, em pouco mais de um ano poderemos ter o protótipo funcional. Quanto ao modelo de negócio, obviamente que não seria viável cada produtor dispor de uma solução como esta, mas poderia passar por um sistema de aluguer ou por uma aquisição em associação. Frisar ainda o elevado potencial de adaptação da solução para outras tarefas em vinha velha ou na vinha em geral. E gostaria agora de apresentar uma curta animação que ilustra todo o processo que propomos. Mesmo para terminar, dizer que a documentação produzida, nomeadamente o relatório técnico e esta animação, serão disponibilizados no website do evento. Muito obrigado à entidade promotora, o IVDP, pela oportunidade e por esta forma inovadora de apoiar a investigação, e agradeço também à equipa do projeto, nas pessoas do Gustavo e do Tiago, que foram incansáveis durante todo este projeto. Muito obrigado, assim termina a apresentação. Obrigado, Joaquim. Este trabalho é incrível, é um exemplo fantástico do valor estratégico que a transição digital pode aportar à região marcada de Douro em geral e ao setor vitivinícola em particular. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Passamos já para a equipa liderada por Maximino Bessa, a equipa 5, professor assistente na UTAD. Joaquim, peço desculpa pelo lapso, não volta a acontecer. Eu também tenho nervos, não sou só vocês. Professor assistente na UTAD, investigador sénior no Inesctec, diretor do Centro de Investigação Massive Multisensory Virtual Reality Laboratory, com uma super equipa composta por mais de 10 investigadores dedicados a áreas de grande potencial atualmente, como a realidade virtual e ambientes de simulação. Eu vou dizer o nome dos 10 porque eles merecem: Miguel Melo, Luís Barbosa, José Raposo, David Narciso, Hugo Coelho, Pedro Monteiro, Bruno Baixoto, Guilherme Gonçalves, Rafael Pinto e Samuel Martins. Um 11 que entrou em campo para trabalhar a temática da capacitação técnica dos jovens da região e a necessidade de transferência de conhecimento intergeracional. Maximino. Obrigado pela introdução, Tiago. Portanto, como o Tiago bem referiu, eu sou Maximino Bessa, eu estou aqui a dar a cara por uma equipa que desde o primeiro momento teve um grande empenho na concretização deste projeto. Portanto, em nome da equipa, estou aqui para dar resposta ao desafio que nos foi lançado pelo IVDP, o da transferência de conhecimento intergeracional. Vamos fazer aqui um pequeno enquadramento para perceber o desafio. Então, todos sabemos que a região marcada do Douro é povoada por uma população envelhecida, onde escasseia a mão de obra qualificada tão necessária para dar resposta adequada às necessidades de produção dos vitivinicultores. Muitas vezes são estes trabalhadores mais velhos que possuem o saber acumulado que é necessário para uma correta execução dos trabalhos na vinha. Saber este que é necessário preservar e passar às gerações seguintes. Os poucos jovens que habitam os municípios da região marcada do Douro parecem não ter, muitas vezes, pelo menos, o conhecimento necessário para realizar um trabalho especializado na vinha, como, por exemplo, a poda da videira. Esta operação é uma operação essencial para a futura produção. Existe, assim,
uma necessidade urgente de promover uma transferência do conhecimento intergeracional que permita, por um lado, preservar o conhecimento dos mais velhos e, por outro, permitir passar esse conhecimento aos mais novos e, assim, capacitá-los para a realização desses trabalhos. De uma forma muito breve, podemos então resumir o desafio como sendo o seguinte: como podemos nós contribuir para a capacitação técnica dos jovens da região, considerando também a necessidade de transferência de conhecimento intergeracional? Para darmos resposta a este desafio que nos foi colocado, propomos uma solução que assenta em 3 eixos. O primeiro pretende criar uma solução tecnológica que, por um lado, permita transferir o conhecimento de uma forma fidedigna e que também seja atrativa para um público mais jovem. O segundo eixo assenta na criação de uma solução que permita ir além da transferência de conhecimento, ou seja, que não seja só uma plataforma teórica, mas que permita também a aplicação direta desse conhecimento de uma forma sistemática. Por último, o terceiro eixo permite garantir uma avaliação dos trabalhadores. Esta avaliação é importante para termos a certeza que apenas aqueles que têm as competências corretas podem, de facto, realizar os trabalhos na vinha. A solução que apresentamos aqui baseia-se em tecnologias de realidade virtual que têm vantagens comprovadas quando comparados com meios mais tradicionais, como, por exemplo, os livros ou material audiovisual. Como bem sabem, o processo de poda das videiras é um processo, uma atividade de elevada relevância para a regularização do crescimento vegetativo e reprodutivo, de forma a assegurar a produção suficiente de uvas de qualidade, bem como a perenidade da planta. Portanto, foi aqui que se focou o nosso demonstrador. E uma vez que existem várias técnicas para a execução da poda, o demonstrador foca-se apenas na poda royac, poda curta, assumindo para isso que a videira já se encontra numa fase adulta. Portanto, nós neste simulador que criamos para o âmbito desta hackathon, temos 3 modos. Temos um modo que chamamos de tutorial, que permite a transferência de conhecimento técnico necessário à realização de uma poda de forma correta, portanto. Temos um modo de treino, ou jogo, que permite a aplicação do conhecimento adquirido no ambiente realista. O treino pode ser realizado sempre que necessário, não estando dependente, por exemplo, de variáveis como a época do ano, para termos acesso a uma videira para podermos praticar a poda. E ter ainda um módulo de avaliação, que permite ter um feedback imediato sobre a performance do podador. Vou mostrar-vos um pequeno vídeo que ilustra então as funcionalidades do simulador. Hoje vou ensinar-te o que é poda e como fazê-la. Se prestares atenção, podes ver que os sarmentos têm pequenos gomos situados nos nós. Bom corte. Agora falta o sarmento de baixo. Lembra-te de deixar 2 gomos. Conseguiste realizar corretamente a poda royal bilateral. Como podemos ver, a solução que nós apresentamos para a transferência de conhecimento intergeracional é então baseada numa solução de realidade virtual. Do ponto de vista de formação, todos sabemos que o aprender a fazer é muito eficaz e é uma forma muito eficaz de aprendizagem. Esta solução que nós apresentamos permite isso mesmo, mas reduzindo os custos e reduzindo, ou tirando, ou removendo restrições, como por exemplo a época do ano em que pode ser praticada a poda. Também quero referir, portanto, toda esta aplicação que foi desenvolvida está disponível para download de forma gratuita no site da Hackathon e passo a apresentar então algumas das vantagens que uma solução deste género pode trazer. Portanto, como vocês puderam ver aqui no caso de estudo da poda royac, podemos então fazer a transmissão do conhecimento intergeracional de forma personalizada e eficaz. Cada um pode aprender ao seu ritmo, pode praticar as vezes que quiserem.
Por outro lado, temos aqui, por parte das empresas, podem instituir sistemas de treino no seu dia-a-dia para os seus trabalhadores, de forma que lhes permita a aquisição de conhecimento e aplicação de prática de diferentes técnicas de poda. Esse simulador estará disponível 365 dias por ano e um sistema de avaliação de performance do trabalhador irá garantir que eles têm as competências corretas para fazerem os trabalhos na vinha. Mais uma vez, realço o facto de isto ser apenas uma prova de conceito e a aplicação do que é demonstrado com esta aplicação pode ser aplicada a diferentes trabalhos a realizar na vinha. Portanto, todas estas vantagens se vão traduzir em maior qualidade dos vinhos, uma maior produção dos vinhos e, assim, numa maior rentabilidade. Termino agradecendo, em primeiro lugar, ao IVDP o convite para participar nesta hackathon e a oportunidade de mostrar como a investigação que fazemos no nosso dia-a-dia pode ser aplicada na resolução de problemas que existem na região. Queria também agradecer ao Tiago e ao Gustavo pelo excelente trabalho que fizeram no âmbito desta hackathon e, por último, agradecer a toda a equipa que contribuiu para a solução que aqui apresentamos e realçar o facto do seu entusiasmo e dedicação serem contagiantes. Quando nos foi perguntado se queriam participar neste desafio, basicamente todos responderam afirmativamente. Obrigado a todos. Com isto concluo. Muito obrigado, Maximino. Um ambiente de simulação incrível. Muitos parabéns. Relembro que não só este, como todos os projetos vão estar disponíveis no website da Hackathon do Ouriporto para serem utilizados de acordo com o formato de licença aberta. Passamos já para a apresentação da equipa 6, liderada por Catarina Roseira, professora associada da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, doutorada em Ciências Empresariais com especialização em Marketing. Como investigadora tem interesse nas áreas de estratégia, empreendedorismo, marketing sustentável. É também co-coordenadora da pós-graduação em Marketing Management da Porto Business School. A sua equipa contou com mais 4 elementos: César Lima, Gustavo Roseira, Eldar Barbosa e Tarim Gregório. Uma equipa verdadeiramente multidisciplinar que se dedicou a uma temática especialmente importante para a região do Douro, mas ainda com muito potencial por explorar. Foram desafiados a pensarem em novas formas de potenciar o enoturismo na região de Marcada do Douro, a partir de dinâmicas de gamificação na comunicação das rotas em articulação com a oferta de serviços locais. Catarina? Muito obrigada e boa tarde a todos. Eu gostava por felicitar o IVDP e o professor Gilberto Igrejas por esta iniciativa e dizer que para nós foi um gosto, e aqui a nossa apresentação não está a rodar, não sei porquê, que foi um gosto participar de facto neste desafio. Agora sim. Bom, então como o Tiago estava a dizer, o desafio que nos foi colocado foi desenvolver uma proposta de gamificação e o nosso ponto de partida foi perceber onde é que nós estamos. E, na realidade, a região de Marcada do Douro tem um património fabuloso que nós pensamos que pode ser melhor explorado através das rotas turísticas como uma alavanca de desenvolvimento e também de um reforço no investimento de comunicação. Especificamente, a questão à qual tentámos responder foi como potenciar o enoturismo na região de Marcada do Douro através da gamificação para integrar e articular as rotas e a oferta local. Porquê é que isto nos pareceu uma boa ideia? Porque, na realidade, a gamificação permite atrair e envolver os turistas e, simultaneamente, desenvolver a economia local e promover o património. Quem é que tem que ser envolvido nesta estratégia? As entidades oficiais que suportam e promovem o projeto, os agentes económicos aderentes que oferecem os seus produtos e serviços, os residentes que são absolutamente fundamentais na forma como os turistas são acolhidos na região e, finalmente, os próprios turistas que visitam e consomem e depois partilham as suas experiências funcionando como embaixadores do Douro. Na realidade, como os turistas têm perfis muito diferentes, é preciso também que haja ofertas que são ajustadas a esses diferentes perfis. Mas, afinal, o que é a gamificação no turismo? Mais não é do que a utilização de elementos do jogo em experiências de turismo para estimular o envolvimento dos turistas, melhorar o seu conhecimento do destino, oferecer experiências agradáveis e apoiar a criação de valor. Na gamificação do turismo, nós temos que trabalhar 4 elementos de forma integrada: os objetivos, as rotas, as experiências e as mecânicas dinâmicas e elementos de jogo. Vamos então ver cada um destes elementos individualmente.
Relativamente aos objetivos, aquilo que nós propomos é que a gamificação seja o ponto de partida para explorar o Douro, facilitar a descoberta de pontos de interesse, incentivar o consumo, integrar os agentes económicos e facilitar a compra de produtos e serviços e, finalmente, promover a partilha das vivências e do Douro pelos turistas. Relativamente às rotas, é preciso desenhar rotas com experiências diferenciadas atraentes para diferentes tipos de turistas e, para promover o desenvolvimento integrado do Douro, é preciso que essas rotas estejam interligadas entre si. Em termos das experiências e desafios, torna-se necessário desenhar experiências e desafios que sejam interessantes, divertidos e imersivos. Existem muitas possibilidades, apenas a título de exemplo vamos destacar os quizzes, os puzzles, a partilha de fotografias e os videojogos. Finalmente, é preciso escolher elementos de jogo que sejam adequados para trabalhar a motivação extrínseca e intrínseca. Por exemplo, para trabalhar a motivação intrínseca ou emocional, os badges ou o progresso resultam muito bem, mas se estivermos a falar de turistas com motivações mais materiais, os prémios como vouchers são muitíssimo mais eficazes. Vamos agora juntar então as peças todas. Aquilo que nós propomos é uma app que contará com um conjunto diversificado de rotas pré-definidas, em que cada rota compreende um conjunto específico de experiências. Estas experiências são agrupadas em diferentes categorias, de forma a promover cada rota nas suas variadas dimensões. À medida que os POIs são visitados e as experiências são vividas e validadas, o utilizador vai acumulando pontos. Esses pontos desbloqueiam o acesso a recompensas de acordo com os patamares de progressão dos utilizadores nas diferentes rotas. Essas recompensas vão desde a atribuição de distinções virtuais a recompensas materiais que têm que ser patrocinadas pelas entidades aderentes na forma de descontos, vouchers ou ofertas. O que é que se espera obter com esta estratégia de gamificação? Para os turistas, valor emocional, social e material, e para os stakeholders do turismo, envolvimento dinâmico com o cliente, maior fidelização do cliente, mais notoriedade e melhor imagem de marca, crescimento de vendas e também para a região, criação de emprego. A verdade é que para que estes resultados sejam obtidos, é preciso que haja integração e coordenação de empresas e de instituições, multiplicação de rotas gamificadas interligadas entre si, tem que haver investimento na estrutura de suporte de gestão, financiamento dos prémios a oferecer aos utilizadores, investimento em tecnologias digitais e, não menos importante, uma estratégia clara de comunicação integrada. Sendo que estes desafios são de facto muitos, a verdade é que a gamificação também abre um mundo infindável de possibilidades para inovar, atrair mais turistas e valorizar o Douro. Essas possibilidades podem ser melhor exploradas nos materiais que vão ser disponibilizados na plataforma e nós também estamos disponíveis para ajudar a desenvolvê-las se for considerado adequado. Agora, a questão que nós queríamos deixar aqui à nossa audiência é mesmo saber se aceitam o desafio. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Catarina. Um excelente trabalho, foi um prazer trabalhar com esta equipa também. Uma temática muito relevante e bastante política, bastante macroestratégica para se poder realmente avançar. Partimos já para a apresentação da equipa 7, liderada por Rodrigo Carvalho, designer multimédia e New Media Artist, doutorado em mídias digitais pela Universidade do Porto e pela Universidade de UT Austin, docente em várias instituições, especialista em explorar visuais e dispositivos interativos para a criação de performance, instalações e espaços imersivos. Esta equipa conta também com a colaboração imprescindível da Ana Teresa Duarte e, com base em registros reais dos últimos anos, trabalharam a visualização de dados como objeto artístico e informativo capaz de contribuir para uma maior consciencialização das alterações ambientais a que está sujeita a região demarcada de Douro. Podem começar. Não sei se estarão em mute. Agora já não estão em mute, não tem mal, meus caros. Uma função e... Vamos dar início, obrigado. Podem começar. Antes de começar, queremos agradecer o convite para participarmos no Emergence Hackathon Douro e Porto. O desafio que nos foi lançado
pretende abordar a problemática das alterações climáticas na região demarcada do Douro e comunicá-la a todos os residentes e visitantes desta região. Então, para fazermos um breve enquadramento do território, a região demarcada do Douro estende-se ao longo do Rio Douro e tem como delimitação territorial as serras do Marão, Alvão e Monte Muro, que lhe conferem uma proteção natural às condições meteorológicas da costa portuguesa e pelo Douro Internacional que faz fronteira com a Espanha. É uma região com uma geomorfologia específica, possui um frágil ecossistema que tem vindo a ser preservado ao longo das últimas décadas, mas que ainda assim podem observar-se ligeiras variações. E por este motivo urge consciencializar a população para a fragilidade desta região de elevado valor histórico, cultural e patrimonial. Então, para fazermos face a este desafio e explorarmos os dados meteorológicos da região demarcada do Douro, desde o ano 2007, janeiro de 2007 até junho de 2020, para fazer sim face a este desafio, queremos agradecer à Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Douriense a cedência destes dados, que são relativos às 3 zonas da região demarcada do Douro, que são o Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. E os dados que vamos trabalhar e que vamos apresentar são a temperatura, umidade relativa, radiação, precipitação, velocidade e direção do vento. Então, o nosso primeiro obstáculo foi como comunicar de uma forma eficiente as milhares de células de informação que nos foram cedidas. Isto é, como é que nós podíamos tornar esta informação visível e comunicá-la. Então, antes de partirmos para o desenvolvimento final deste projeto, decidimos trabalhar estes dados de uma forma estática, para nós próprios termos uma percepção da forma dos dados que estávamos a analisar. E para isso mesmo construímos e desenvolvemos 3 pósteres com toda a informação compilada sobre toda a região demarcada do Douro. E a verdade é que inicialmente tínhamos pensado usar esta informação para nós como uma ferramenta auxiliar de trabalho, mas no decorrer deste processo concluímos que esta informação era um complemento informativo de presença indispensável na sala de exposição, para que todos os visitantes pudessem analisar e tirar as suas próprias, fazer a sua leitura e tirar as suas conclusões. Então estes pósteres que desenvolvemos deram origem ao nosso projeto final, e o output do nosso projeto é uma instalação audiovisual que explora os dados meteorológicos da região demarcada do Douro, desde janeiro de 2007 até junho de 2020, e que pretende contribuir para uma maior consciencialização das alterações ambientais a que esta região está sujeita. Então, a nossa instalação é composta por um vídeo de visualização de dados, onde são analisados e comparados os dados meteorológicos recolhidos nestas 3 zonas, e é também apresentada uma análise comparativa entre os anos vintage que integram esta faixa temporal. Então, os anos vintage são os anos de 2007, 2011, 2016 e 2017. Por forma a concluir esta apresentação, o principal objetivo do desafio que nos foi proposto é comunicar a fragilidade deste ecossistema e, principalmente, promover a reflexão de cada visitante, através deste vídeo e dos pósteres em exposição, promover uma reflexão para a importância de se manter este equilíbrio na região demarcada do Douro. E agora aproveito para ler um excerto do Diário 12 de Miguel Torga, que vai precisamente ao encontro do valor imensurável deste património, onde Miguel Torga diz: o Douro sublimado, um universo virginal como se tivesse acabado de nascer e já eterno pela harmonia, pela serenidade. Um poema geológico, a beleza absoluta. Para terminar, este projeto resulta em 3 elementos. Uma instalação audiovisual que pode ser visitada no Museu do Douro
e o vídeo, que para além de estar em exposição no Museu do Douro, também está disponível para visionamento, download e partilha no website da Hackathon Douro e Porto, e os 3 posters informativos que também estão disponíveis no Museu do Douro. E por tudo isto, queremos agradecer ao Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro, à Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Douriense, ao Museu do Douro e ao Emergence Hackathon. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela vossa apresentação. É Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Só referir que a instalação ficará durante o resto da semana no Museu do Douro, sendo que está já a ser pensado pelo diretor do museu qual será o momento ideal para, durante o ano de 2021, a instalação voltar ao museu. Eu pedi ao Rodrigo e à Teresa para deixarem de partilhar o ecrã, por favor, enquanto eu apresento a equipa 8, liderada por Teresa Sarmento, designer de produto e docente universitária, doutorada pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na área do design de serviços e qualificação da experiência dos serviços móveis. Atualmente o seu trabalho de investigação aborda métodos para o pensamento multidisciplinar, considerando o papel do design na criação de valor. Esta equipa multidisciplinar, nesta fantástica equipa também, ela é totalmente multidisciplinar, participaram Sofia Tanaísi, Ana Rita Pintão, Marta Varzinho e Tadeu Zanardo, tendo em conta um dos temas incontornáveis da atualidade, a sustentabilidade, desenvolveram um projeto sobre como comunicar os vinhos do Douro e Porto de forma eficaz, diminuindo o impacto ambiental no ciclo de vida do vinho. Teresa? Boa noite a todos, é um prazer fazer parte deste evento. Gostaria muito de agradecer ao Instituto de Vinho do Douro e do Porto por ter organizado e à Emergence Hackathon, ao Tiago e ao Gustavo, pelo convite. Ok. Vou apresentar o desafio 8, que tem como foco a comunicação dos vinhos do Douro e do Porto no ponto de venda. A proposta coloca-nos uma questão. A produção de garrafas de vinho representa um dos fatores de maior impacto ambiental no ciclo de vida do vinho. O nosso desafio é pensar numa alternativa às garrafas de vidro, fomentando a valorização de subprodutos e resíduos no processo produtivo do vinho. A nossa viagem começou com visitas a pontos de venda no centro do Porto. Depois fomos ao centro de visitas da Poças, em Gaia, e lá tivemos a oportunidade de falar com o enólogo, e dessa conversa resultou a decisão de usar o engaço como matéria-prima do nosso produto. Depois fomos à Régua, à Quinta das Quartas, falámos com químicos, falámos com engenheiros de materiais, falámos até com gestores. Nós aprendemos e descobrimos que muitas embalagens, especialmente de produtos alimentares, são produzidas dentro das organizações e queremos trazer esse conceito, conhecido como hole in the wall, para as garrafas de vinho, para dentro das produtoras de vinho. Além disso, a nossa solução de embalagem articula-se numa lógica de economia circular, uma vez que usamos o engaço, o único resíduo não aproveitado ou subaproveitado no processo produtivo, como carga, e exploramos e testamos diversos tipos de ligantes. Agradeço desde já a atenção de todos, convido-vos a visitarem o site da Hackathon, onde vamos deixar um artigo, o filme que vamos mostrar em seguida e diversos registros fotográficos da viagem deste mês.
Obrigado, Teresa, pelo vosso excelente trabalho, a vossa dedicação, os vossos sorrisos durante todo este mês. É de facto um caminho muito exigente, o desafio que vocês tinham, mas é um caminho que precisamos de caminhar. Queria só relembrar, não sejam tímidos, temos um Q&A aberto, já temos algumas perguntas, por favor vão colocando as vossas perguntas. Enquanto avançamos para a equipa 9, liderada por Pedro Cardoso, designer, professor auxiliar na Universidade Lusófona do Porto e professor auxiliar convidado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, investigador no contexto de design de jogos e de interação e da experiência, com mais quatro excelentes investigadores na equipa, Abel Neto, Joana Silva, Rodrigo Assaf, Viviane Saibes, que vai nos apresentar, com uma equipa com um conhecimento muito rico na área de jogos, que é uma tendência de mercado cada vez mais relevante, e trabalharam em como apresentar informação relevante sobre o vinho da região do Mercado do Douro, de forma acessível e apelativa, estimulando novas experiências de cliente. Viviane. Olá. Olá. Posso? Muito bem. Então, boa tarde a todos. Vou apresentar nossa solução para o desafio 9. Este é o Memento, o protótipo funcional de uma aplicação baseada num jogo em realidade aumentada, que através da leitura de rótulos de garrafas de vinho do Porto, é capaz de apresentar de forma apelativa informação relevante sobre o vinho da região demarcada do Douro. Para a definição do público-alvo, iniciamos com uma pesquisa sobre consumidores de vinho e chegamos a estes 4 tipos de público. Selecionamos o quadrante de perfis que englobam as pessoas que veem o vinho como o início de uma conversa para conhecer novas pessoas, e as pessoas que veem o vinho como um hobby, que preferem desfrutar apenas com os amigos e com a família. Chegamos assim aos gamers. Este público possui idade entre 18 e 24 anos, que fomentam a grande e muito lucrativa indústria de jogos que só continua a crescer. Até o final do ano de 2020, haverá 2,6 bilhões de jogadores ativos em todo o mundo. Vemos esse público como potenciais consumidores, mas também como influenciadores de outros públicos. Além disso, segundo pesquisas, o público jovem apresenta pouco consumo de vinho do Porto. Entendemos que partilhar e colecionar experiências e memórias são informações apelativas e relevantes para este público-alvo. Memento, nesse sentido, proporciona momentos de partilha de histórias e conhecimentos sobre os vinhos através de uma linguagem moderna. Através da interação proporcionada pela tecnologia, Memento pretende acrescentar valor não só ao vinho do Porto em si, mas também às marcas da região demarcada do Douro. Mas agora, eu quero apresentar para vocês o Antônio e seus amigos. Este é o Antônio, um jovem gamer de 18 anos que gosta de jogar jogos de computador e de tabuleiro. Gosta de beber vinho com seus amigos, mas vê o vinho do Porto como uma bebida tradicional e clássica que deve ser consumida apenas com a família e em ocasiões especiais. Às quintas-feiras, Antônio e seus amigos encontram-se na casa de Sara para jogar jogos de tabuleiro. Como habitual, o Antônio vai ao supermercado comprar um vinho para desfrutar. Na prateleira de vinhos, um vinho do Porto capta sua atenção. Uma etiqueta na garrafa mencionava que aquele vinho era para beber, mas também para jogar, e convidava o Antônio para apontar o seu telemóvel para a etiqueta. Rapidamente, ele pegou no telemóvel e viu um vídeo em realidade aumentada sobre uma aplicação em formato de jogo de tabuleiro para as pessoas aprenderem mais sobre o vinho que estavam a beber. Antônio comprou o vinho e levou para a casa de Sara e estava ansioso para jogar com seus amigos. Logo que chegou, mostrou o vídeo a todos e um colega comentou que já o tinha visto na internet e estava curioso para jogar. Enquanto Sara servia o vinho, o Antônio descarregou a aplicação no seu telemóvel e sejam bem-vindos ao Memento. Memento é um jogo completamente digital que, para jogar, os consumidores necessitam apenas do vinho e de um único telemóvel com a aplicação. A partir do scan do rótulo da garrafa, o jogador direciona o telemóvel para uma superfície
onde, em realidade aumentada, se desdobra o tabuleiro do vinho num formato de pop-up. Além do tabuleiro, os jogadores utilizam cartas digitais que os convidam para partilhar histórias e experimentar o vinho do Porto de uma perspectiva sensorial, emocional e afetiva. Mas voltando à história do Antônio, a Sara conseguiu conquistar 3 estrelas e venceu a partida. No final do jogo e da garrafa, todos combinaram que na semana seguinte iriam jogar o vinho do Porto Branco, pois tinham acabado de jogar o Vintage. E você? Acesse o site da Hackathon do Ouriporto para saber mais como partilhar experiências e colecionar histórias com Memento. Em nome da nossa equipa, queremos fazer um agradecimento especial ao IVDP e à Emergência pela oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane. Um público-alvo nada óbvio, com uma solução desenhada de acordo com as suas preferências. Muitos parabéns pelo vosso trabalho, pelo design do vosso jogo. Está lindo, absolutamente lindo. Partimos já para a apresentação da equipa 10, a última apresentação de hoje, não por isso menos importante. É a última oportunidade que a audiência tem para colocar perguntas, não se esqueçam do Q&A. Esta equipa é liderada pelo Gilberto Bernardes, da FEUP, do Inesctec, doutor em mídias digitais, com uma atividade multifacetada como músico, professor e investigador em computação sonora e musical. É atualmente professor auxiliar na Universidade do Porto e investigador sénior no Inesctec. Uma equipa excelente, formada pelo Bruno Gisteira, Nádia Carvalho, Ruben Amado, e juntos produziram uma experiência multissensorial desenhada para contribuir para o desenvolvimento de experiências personalizadas no momento de saborear o vinho. Gilberto? Muito obrigado, Tiago, pela simpática apresentação. Queria começar por cumprimentar todos os que nos estão a ouvir pelo Zoom, em nome da equipa 10. E que com esta equipa contou com 4 membros nas áreas da música, informática e design para dar uma resposta ao desafio de cruzamentos. E começaríamos, se calhar, pelo cruzamento que é mais óbvio, que é entre o vinho e a culinária, e que tem sido uma constante ao longo dos séculos. Mas hoje eu queria vos fazer pensar num cruzamento entre vinho e provavelmente outra paixão de muitos de vós, seguramente a minha, que é a música. E é neste cruzamento que damos resposta ao desafio que nos foi colocado de contribuir para experiências personalizadas no consumo de vinho e, em particular, nós afunilamos para os vinhos do Porto. Nós começámos o projeto por fazer um estudo centrado no consumo de vinho do Porto e no consumo de música. E assim como fizemos um levantamento, de alguma forma exaustivo, da literatura científica nestes 2 domínios e no cruzamento deles. E aprendemos uma série de coisas importantes. A primeira coisa que nos saltou logo à vista, no nosso estudo, é que no fundo, estas 2 atividades sobrepõem-se muitíssimo ao longo do dia, e nos ciclos diários, tanto a nível individual quanto social, elas têm uma sincronicidade muito alta. Mas também detectamos que há um certo afastamento dos mais jovens no consumo do vinho do Porto, reconhecendo que a sua imagem é um pouco conservadora, pouco criativa e longe da lente do digital. Por outro lado, a ciência também tem demonstrado que esta ligação entre estas 2 áreas é particularmente relevante, até porque a música consegue reforçar algumas das qualidades do vinho quando bem aplicada, mas também consegue anulá-las. Por exemplo, a música dissonante, isto está bem estudado, ou pouco harmoniosa, pode aumentar a sensação de acidez do vinho. E com base em toda esta informação e tentando aproximar, no fundo, o vinho do Porto de experiências mais jovens, positivas, que apresentamos uma solução que é uma aplicação web, que poderão aceder de qualquer dispositivo ligado à internet e que tenha uma experiência musical inteligente, autónoma e
personalizada. Um Netflix sonoro, se quiserem, para aquele momento único que é a toma do vinho do Porto. A aplicação não só compreende os gostos musicais do utilizador, mas também consegue enaltecer e vai à procura dos atributos do vinho, tentando dar sempre uma resposta muito positiva à toma, tipo, com base em alguns dados científicos. Deixo-vos com uma demonstração. No ecrã inicial, encontramos uma descrição da aplicação, assim como as instruções para se conectar à sua conta Spotify. Ao clicar no Connect with Spotify, irá ser direcionado para a página onde lhe explicamos o tratamento dos seus dados. Para avançar, terá de clicar em Agree. Seguidamente, pelas setas nos menus laterais, poderá navegar entre as várias categorias de vinho do Porto e selecionar o vinho em prova. Ao clicar em Select, escolhe o seu vinho e será direcionado para menus onde poderá aprimorar a tipologia do seu vinho. Iremos escolher um LVB de 2015. O utilizador poderá depois optar por duas experiências distintas. Ao clicar em Remember, será apresentado com uma seleção musical que inclui as suas músicas favoritas e que reforça as qualidades do seu vinho do Porto. Ao clicar em Discover, descobrirá novas músicas baseadas nos seus gostos musicais e na seleção de vinho do Porto. Finalmente, uma lista de reprodução é criada no seu Spotify e que ficará guardada para memória futura. Peço desculpa por parar a música, poderia ser um momento muito agradável, mas o tempo urge. Para além deste protótipo funcional, que vos convido todos a acederem neste momento, ou apontarem a vossa câmera, se tiverem um smartphone, ao QR Code que vêem na imagem, entregaremos também toda a documentação relativa à recolha científica e, no fundo, a tentarmos descodificar a magia que está por trás desta aplicação. E com a nossa proposta, esperamos, no fundo, rejuvenescer este produto único português, que é o vinho do Porto, e tentar relacionar, se calhar, ou aproximá-lo à transformação digital. Deixamos também em aberto expansões futuras para novas experiências que enfoquem o aspecto social do consumo do vinho e do vinho do Porto, em particular. E, finalmente, para concluir, não podia deixar de agradecer e dar os parabéns ao IVDP e à equipa do Emergent por todo o apoio que nos foi dado e pela enorme coragem e criatividade que imputaram à iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Incrível este projeto também, uma personalização da experiência de consumir o vinho. Convido mesmo todos a utilizarem a aplicação na próxima vez que bebam um vinho do Porto, ou então a aplicação em si pode ser um motivo para beberem um vinho. Pedia que deixasses de partilhar o ecrã quando pudesses. Gilberto, bem-vindos. Enquanto o Gustavo está aqui numa fase de promover o resto dos membros da equipa para ficarmos com um mosaico bem completo, enquanto experimentamos. Eu vou tentar trazer alguns que estão aqui na assistência que também fizeram parte para se juntar aqui a este brinde final. Este último de celebração. Enquanto o Gustavo faz isso, eu passo a palavra à Vossa Excelência, professor Dr. Gilberto Igrejas, presidente do IVDP, para dar aqui umas palavrinhas neste brinde e para ser quem nos conduz nesta celebração final, antes de irmos para as perguntas e respostas. Sr. Professor. Muito bem. Antes de passarmos ao momento final de encerramento desta cerimónia, deixem, antes de mais, partilhar convosco o enorme entusiasmo que vocês transmitiram para esta audiência e dizer que, para mim, foi apaixonante ter seguido esta apresentação destes 10 desafios e 10 soluções preconizadas, ter também possibilitado de reviver aqui alguns momentos de investigação que os diferentes investigadores trouxeram e partilharam com todos nós,
e dizer que, de facto, é destas iniciativas e desta energia positiva que os investigadores tão jovens que aqui estão partilharam connosco e que, de alguma maneira, também ajudam a rejuvenescer o consumo de vinho do Porto. E também, por que não dizê-lo, que com as vossas ideias e com o vosso dinamismo e com o vosso entusiasmo, eu estou certo que seguramente nós vamos ter novas iniciativas e iremos revisitar este tema, seguramente de forma presencial, como era desejado quando nós organizámos o Congresso de Douro e Porto Memória com Futuro, e portanto no próximo ano eu estou certo que teremos aqui uma possibilidade de fazer uma nova edição e de ver como é que esta hackathon pode ter uma vivência presencial. Eu não queria já esgotar as minhas últimas palavras, porque depois quero ainda dizer qualquer coisa no encerramento desta cerimónia, agradecer, obviamente, o entusiasmo, a partilha de ideias, mas há uma coisa que eu queria deixar já aqui neste momento, que é a capacidade que os senhores investigadores tiveram de realizar ao longo deste último ano toda esta atividade e a partilha do conhecimento, ou seja, aquilo que vai ficar disponível para todo o público de uma forma geral. E, portanto, nós não vamos fechar o conhecimento, nós vamos abrir as aplicações, nós vamos divulgar todo o tipo de trabalhos, dos entregáveis que foram dispersos e foram trabalhados pelos 46 investigadores, e, portanto, o IVDP e todos os investigadores têm muito gosto em partilhar esta informação e potenciar mais valor para a região e aproximar aqueles que, estando mais longe, podem ficar mais perto também com estas iniciativas e com estas ideias que todos trouxeram hoje a esta iniciativa que decorreu durante 1h30 e que teve uma forte participação e uma forte visualização. Queria terminar por agora convidando-os, não interessa o estilo, o que interessa é que esteja ligeiramente fresco, portanto vamos fazer aqui um brinde e neste brinde apelar às gentes dourienses, apelar ao trabalho continuado, ao dinamismo, à vanguarda e acreditar que, de facto, com os vossos projetos inovadores, nós todos vamos mais longe e seguramente a região de Marcada do Douro fará futuro com a história ancestral que já tem na produção vitivinícola. Muito obrigado. A vossa. Muito obrigado, Sr. Professor. Saúde. Saúde, saúde. Eu passo agora a palavra ao Gustavo Magalhães, que esteve a colecionar perguntas para vos colocar agora a todos os investigadores. Alguns não temos tempo para todos, mas sei que pelo menos para 2 ou 3 perguntas temos tempo. Gustavo. Sim, então, fantástico, também estou muito contente. Temos aqui umas perguntas, vamos fazer isto rapidamente. Temos aqui uma pergunta para o desafio 2, portanto, o Alberto. Muitos parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido. A informação geográfica existente e criada de forma colaborativa pode ser muito interessante no processo de reordenação do território. Considerando o caso de estudo 3, em que medidas poderiam ser promovidas pelos diversos atores da região? É uma resposta que procuram, não é? Eu vou dar mais em termos de sugestão. Nós temos reparado que os pontos de início e os pontos de fim das caminhadas, e dado que as pessoas se deslocam de carro, normalmente os percursos são circulares. E esses sítios de início e de fim têm vantagens e têm problemas. Um dos problemas é o estacionamento. E, por exemplo, naquela aldeia, naquela povoação de Mós, os carros são estacionados na Estrada Nacional. E os visitantes não conhecem uns espaços fabulosos que existem na aldeia que são destinados para aparcar, digamos, automóveis e que podiam, digamos, até atrair mais os visitantes. Depois, há outra questão desses locais, que é o facto de eles também poderem contribuir para atrair, digamos, mais visitantes e mais turistas e mais pedestrianistas. Um dos exemplos que estava lá era o exemplo da Foz do Sabor, tem uma praia, que tem um parque de lazer, que tem um sítio para fazer churrascos, portanto tem uma série de complementos
inclusive em termos de salubridade, que podem atrair ainda mais os visitantes e os utilizadores daquela área. Muito obrigado, Alberto. Vamos seguir aqui, temos aqui outra pergunta também, aqui para o desafio 5, o Maximino e a equipa. Muitos parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido na aprendizagem em ambiente virtual. E por que não evoluir para um jogo? Ok, vou tentar responder de uma forma muito breve à questão. Claro que nós também poderemos chamar ao simulador um jogo. Normalmente não o fazemos pelo simples motivo que nós associamos os jogos a atividades mais lúdicas e não de aprendizagem. Portanto, nós quando falamos da palavra simulador em vez de jogo, tentamos passar a ideia mesmo que é mesmo fidedigno. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando nós falamos em simuladores de avião e não falamos de jogos de avião. E, portanto, aqui acaba por ser um bocadinho a mesma estratégia. Falar num simulador que pretende recriar as condições que as pessoas vão experienciar no local. E há aqui uma coisa que vocês não conseguiram experienciar, porque não têm os óculos de realidade virtual, mas quem utilizar aquele simulador é como se estivesse mesmo na vinha, como se estivesse lá. E, de facto, isso permite um ambiente de simulação, por assim dizer, perfeito. E daí o facto de nós não utilizarmos o termo jogo sério ou jogo e optarmos pela utilização da palavra simulador. Portanto, na prática pode ser considerado evoluir para um jogo, ou seja, tem mais funcionalidades, mas em termos de branding, simulador acaba por ser a melhor definição. Muito obrigado. E é interessante até pensar até que ponto é que esta conjuntura pandémica reforça a relevância de algumas destas soluções, como por exemplo esta que acabamos de ver, não é? Tem um potencial ainda maior. Temos aqui também uma pergunta para o desafio 1, portanto o António Valente, em que pergunta, considerando uma rede a toda a extensão da região, que tipos de modelo de negócio é que podem surgir? Diversos. Primeiro, se repararmos em muitas dos desafios, a utilidade de uma rede de comunicações, uma rede de LoRa, era quase perceptível, não é? Desde os desafios, do desafio 2 da monitorização do território, se cada um tivesse um pequeno dispositivo com um GPS ligado à rede LoRa, era possível saber onde é que a pessoa estava a andar e por onde é que estava a andar, se lhes fosse dado no início do caminho isso, e muitos outros desafios utilizariam este tipo de infraestrutura. É uma infraestrutura que pode ser para dados do clima, como havia um desafio ao Não Sei de Cor, que pegava nos dados que já passados para os colocar, mas que podemos utilizar também os dados atuais para fazer a mesma coisa. Acho que foi um desafio que colocou no Museu do Douro os dados de uma maneira muito interessante, de os mostrar os dados ao longo do tempo, e podia-se utilizar os dados atuais para ajudar nessa sensibilização. Portanto, é uma rede, a utilização de uma rede e ter soluções em open data, ser dados abertos, possibilita a utilização da rede para muitas Temos aqui exatamente outra pergunta também para ti, António, em que diz muitos parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido. Realmente este é um projeto estratégico para a RDD. Qual a possibilidade e execuibilidade de uma solução em open data, portanto dados abertos? Claro. A minha ideia de solução sempre foi essa, em open data, portanto os dados abertos sempre foi o que esteve na origem. É lógico que depois depende muito, porque os dados serão recolhidos em locais e depois era uma questão de ver um modelo e um processo de conseguir convencer os locais onde seriam colocados os sensores. Os dados abertos seriam muito mais vantajosos e haveria grande vantagem em utilizar dados abertos, até que mesmo para uma informação climática ou informação qualquer uma que seja, os dados são muito mais interessantes e a informação que se extrai dos dados é muito mais importante se for de todos e não só daquele local. Não é? Então, a colocação de uma quantidade grande de sensores espalhados por todas as quintas daria muito mais informação. Portanto, os dados abertos, sem dúvida, seria um objetivo a ter. Isso, claro que dentro
instituições, fica muito mais fácil ter dados abertos do que dentro de iniciativa privada, mas é uma questão de convencer as pessoas a usar isso. Muito obrigado, António. Eu penso que acabamos por também chegar aqui mais à reta final. Este é um mosaico lindo que estamos aqui a ver. E muitos parabéns por termos chegado a este ponto. Acho que é motivo de celebração e nada melhor do que um brinde do vinho do Porto para fazê-lo. Tiago, não sei se queres acrescentar alguma coisa antes de passarmos a palavra então ao Sr. Presidente. Apenas reforçar o agradecimento novamente ao IVDP, agradecer também a estes 46 investigadores, 46 pessoas que estiveram a trabalhar nestes 10 desafios. Vocês foram fantásticos, a vossa atitude desde o primeiro dia foi essencial para que esta mostra pública seja vista como um sucesso. Projetos são pessoas e esta Hackathon do Ouriporto são vocês e são todos os stakeholders que estiverem envolvidos na definição dos 10 desafios. Muitos parabéns para todos. E dito isto, o Gustavo, se me permite, se eu passo a palavra para o Sr. Presidente do IVDP, o professor Dr. Gilberto Igrejas, para a cerimónia de encerramento. Sr. Professor. Muito obrigado. Cumpre-me a encerrar esta mostra pública da Hackathon do Ouriporto. A ideia de realizarmos nasceu do debate efetuado em sede da Comissão Científica do Congresso do Ouriporto 2020, Memória e Futuro, que infelizmente nos vimos forçados a adiar para julho de 2021, em resultado da situação pandémica que atravessamos. Desde já estão todos convidados para este congresso, que pretende ser também ele um momento de celebração dos vinhos do Douro e do Porto. Desde o início vimos esta oportunidade como um instrumento inovador, na forma, mas também na abordagem. Um evento especialmente útil para gerar inovação, para promover o recrutamento, a captação de talento e também para contribuir para a construção de uma comunidade pelas soluções tecnológicas de vanguarda a que conduzia e que permitia futuramente um aumento da rentabilidade do investimento em transformação digital. A primeira conclusão que podemos tirar é que estamos perante uma nova forma de trabalhar, com processos menos centralizados e, por isso mesmo, mais inclusivos. É uma iniciativa mobilizadora, seguramente para toda a região de Margada do Douro, para a nossa região, para o nosso território. Temos o privilégio de poder contar com um extraordinário grupo de investigadores, todos eles motivados para dar continuidade ao trabalho que aqui desenvolveram, motivados para continuar a fazer parte deste movimento de mudança, esperança e rejuvenescimento deste setor. Cabe-nos a nós, instituições, autarquias, associações, agentes económicos, encontrar um caminho comum para que a inovação não seja apenas um chavão da modernidade, mas sim um projeto integrador da região de Margada do Douro para a região de Margada do Douro, capaz de atrair massa crítica, altamente qualificada, como bem patenteou os projetos que hoje aqui tivemos, para uma região cada vez mais carente deste rejuvenescimento. Na nossa rica e longa história da região de Margada do Douro, não temos notícia de uma iniciativa tão mobilizadora, tão imbuída de espírito de integração, com uma aspiração estratégica que conduzisse ao progresso palpável, que estimulasse o trabalho em conjunto de várias organizações que coabitam esta mesma região, mas que nem sempre se unem em torno de desafios que lhes são comuns. Claro que não se esgota nesta hackathon o tratamento de todo este levantamento de necessidades objetivas sentidas pelos nossos parceiros da região neste grande projeto. O relatório estratégico produzido, que constitui um repositório de enorme valor de todos os desafios que a região deseja ver resolvidos, será o suporte de um trabalho de continuidade. A hackathon não termina hoje, apenas hoje começou. Enquanto promotores e organizadores, sentimos que este evento correspondeu inteiramente, muito suplantou as melhores expectativas que tínhamos à partida. Tudo este enorme trabalho foi realizado pela equipa de projeto, constituída pelos senhores doutores Tiago Gama Rocha e Gustavo Magalhães, a quem muito agradecemos o gigantesco trabalho realizado que hoje aqui foi mostrado, com um cumprimento escrupuloso das tarefas planeadas e com uma inquestionável capacidade técnica e rigor na condução de todo o trabalho preparatório. Todo este trabalho consubstancia um dos nossos principais objetivos iniciais: termos uma atividade estruturada que permitisse descentralizar o pensamento na identificação dos desafios mais prementes do setor
e da atividade vitivinícola da região Mercado do Douro. Por outro lado, que traduzisse também um esforço claro para criar as condições para a transferência de conhecimento para a região Mercado do Douro, em particular para os principais stakeholders da região de Marcada. De facto, a todos agradeço a presença nesta mostra pública da Hackathon Douro e Porto e conto voltar a vê-los para o ano para resolvermos outros tantos e novos desafios. Parabéns a toda a equipa de projeto, parabéns e um agradecimento particular a todos os investigadores envolvidos e o nosso muito obrigado a todos quantos possibilitaram o diálogo que permitiu construir esta Hackathon. Depois do que aqui vimos para a região de Mercado do Douro, a Hackathon Douro e Porto será seguramente mais um marco na sua longa história. A todos, o meu muito obrigado. E com isto fechamos. Muito boa noite a todos. Bem-ajam e muita saúde nesta altura também. Obrigada. Até breve. Até breve. Até breve, boa noite. Até breve. Não resultam palmas. Até breve. Boa noite, obrigada. Pois não. Ok. Adeus. Até breve. Até breve.